Oi, gente, eu me chamo Marilânia e esse é o 4º episódio do Problemáticos Podcast. E hoje nós iremos debater um pouco a respeito do financiamento climático e as contradições da transição energética no nosso país e no mundo. E para isso eu trouxe 2 colegas também do curso de História que estão aqui conosco, Adson e José Pedro. É isso mesmo, galera. Nós somos também estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós cursamos de História aqui, já estamos no 4º período e hoje nós iremos bater esse papinho com vocês. É claro, eu gostaria de falar também que esse episódio só foi possível graças à nossa disciplina de Teoria da História, que é pela nossa grande professora. Um beijo, doutora Fabiola. Ou um abraço, né, se a senhora não quiser um beijo. Para começarmos com esse debate, eu vou para uma pergunta bem simples. Aquecimento global, real ou fake? Cara, é invenção da mídia, juntamente com Jorge Soros e os globalistas e a Organização Nacional das Nações Unidas, a ONU, a Organização Nacional, né? A Organização das Nações Unidas, e quem mais? O Trump, o Lula, o Alexandre de Moraes e Fátima Bezerra. E Fátima Bezerra. Essa é a pior. Eles todos estão juntos para fazer a gente acreditar nessa farsa que é o aquecimento global, para fazer a gente tomar banho com menos de 15 minutos. É isso. Bom, eu sei que você ouviu muito isso por aí, mas a realidade não é assim. Bom, o aquecimento global, eu diria que sim, é real, mas não é assim como a gente pensa. Como assim, como a gente pensa? O que é que a gente pensa? Me diga. Porque vamos lá, na realidade, quando a gente fala de aquecimento global, em teoria a gente entende que a gente... todos nós somos responsáveis. Que nós somos todos os responsáveis pelo aquecimento global. Então, o seu Jurandir, que está lavando o carro lá com o Palio dele 97, com água da mangueira, ele está contribuindo para o aquecimento global, tanto quanto... o Elon Musk que tá botando aí. Você, Marcos, que escovou o dente hoje durante 3 minutos. Você é um culpado do mundo estar em declínio e o aquecimento global está acabando com toda a sociedade mundial. Você que tomou banho por mais de 15 minutos hoje, você é o culpado, não as grandes indústrias. Você que lava a louça com a torneira ligada, olha aí. Tadinho dos meus banhos premium. Enfim, e aí nós estamos aí nessa realidade onde todo mundo é culpado por um negócio que nós não fizemos nada, né? Especialmente porque os países mais desenvolvidos, os países do norte, né? Os países ocidentais, eles colocaram aí o seu desenvolvimento com base em energias que a gente não considera limpas, e aí olharam agora para o mundo e falaram: galera, a gente teve uma ideia, olha só que legal, vamos todo mundo fazer energia limpa. Depois que eles já se desenvolveram, é muito fácil a gente falar agora vamos todo mundo para energia limpa, que é mais cara. Então, assim, é um problema? Mas a gente tem que entender onde que está o cerne desse problema. E que não é a dona Márcia, que escovou os dentes por 15 minutos, que está contribuindo para o aquecimento global, tanto quanto o Elon Musk, que está colocando aí 15 mil litros de água para responder uma pergunta no Gemini. No Gemini não, qual é o dele? O chat, não? É o Grok. O Grok. É o Grok. Bom, mas na verdade a gente vê, né? Que países são esses, né? Esses países que ele falou, os países ocidentais do norte, são basicamente os países da Europa e da América do Norte, porque quando a gente olha os dados, né, por exemplo, do PIC ou do Climate Watch Report, a gente vê que os países do norte global, né, que são esses países da América do Norte e da Europa, eles emitiram, uma quantidade absurda de gases do efeito estufa, enquanto nós aqui dos países do sul, a gente não emitiu quase nada. Pontue-se que há uma excepcionalidade ali na China, né? Na China, né, por exemplo. E no caso, eu também considero a China, mas a gente tirar a China da equação é aqui e aqui o resto, entendeu? Então, como é que a gente pensa nisso, né? E como ele falou aqui, você não é culpado, né? Você não vai mudar o mundo escovando gente com pouca água ou tomando um banho de 1 minuto, apressado. Você não vai mudar o mundo com isso. Mas a gente não tem culpa. Mas e aí? O mundo tá acabando, isso é evidente, né? E aí? A gente não tem culpa e, coincidentemente, a gente é o que sofre mais com isso, nós dos países menos desenvolvidos. Mesmo a gente não tendo essa culpa, a gente ainda tem esse dever. E como ele fala, né? Como é que a gente vai poder fazer essa transição energética se a gente não tem a tecnologia necessária
aqui no País do Sul e nem o material para fazer isso. Mas vamos pontuar primeiro aqui o que é a transição energética. Sim, então, sobre a transição energética, debatam sobre o que é a transição energética, afinal. Bom, a transição energética seria basicamente você mudar a... Porque, por exemplo, o combustível que a gente usa, a gente usou na parte do tempo, né? É o combustível de queima, que ou seja, o combustível de petróleo e carvão. Que é, diga-se de passagem, o combustível no qual os países que hoje são desenvolvidos se desenvolveram a partir dele. Isso. E não querem que a gente se desenvolva. E esse combustível é o que ele... Exatamente, esse combustível ele gera os gases do efeito estufa, né? E colabora para esse aquecimento global. Então, uma das soluções apontadas, né? Que é uma solução ainda... Que, por exemplo, vocês sabem a COP30 que está tendo, né? Já teve. Já teve, né? Pegou fogo. Pegou fogo, aí acabou. Usaram geradores que funcionavam à base de diesel durante a COP30 para sustentar o evento. Mas é porque a gente não fez transição energética ainda. Então, como a gente viu na COP30, né? Um dos objetivos da COP, né? É justamente isso, é abaixar a quantidade de carbono que a gente emite. E uma das soluções para isso seria justamente essa transição energética. Que seria, por exemplo, a gente mudar desse combustível de queima e para energia limpa, né? Que não gera esse resíduo do gás estufa, né? Que seria o quê? Energia eólica, energia solar, energia nuclear, energia hidrelétrica. Só que tem um problema aí. Os países do sul, eles uma boa parte deles não tem a capacidade tecnológica, científica e nem a capacidade material de realizar essa transição. E meio que como os países do norte, eles impõem essa transição, né, aos países do sul, aí que surge uma ideia de um financiamento climático, né? Que no caso seria eles bancarem, porque eles têm uma dívida, querendo ou não, essa transição energética. Só que, será que, tipo assim, é justo fazer isso? Ou até mesmo, será que dá certo fazer isso de uma maneira assim, desenfreada, assim mesmo? Essa transição energética, sem pensar em nada? Sobre esse financiamento, a gente enxerga um financiamento no Brasil muito grande, né, nos últimos anos, para as usinas eólicas, para as grandes turbinas. E isso tem causado impacto no Brasil, e agora eu vou mostrar um vídeo de Pernambuco a respeito de quais são esses impactos que essas turbinas estão gerando na zona rural a qual elas foram colocadas, né? Porque normalmente é sempre zona rural que essas usinas são colocadas, então acaba afetando esse povo, né? Então vamos dar uma olhada nesse vídeo pra gente poder debater. Eu gostava mais da paz. Acabou o sossego, mudei essas eólicas. Aí ele diz assim, energia limpa. Limpa pra quem? Porque com isso vê os problemas de saúde. Foi de repente. De um dia para o outro, aos 80 anos, Dona Alzira começou a sentir uma coceira forte nos braços e pernas. Era aquela enferroada tão grande no mundo, que um dia, 4 noites que eu fiquei sentada na cama, olha, era ver que era dentro das carnes, assim, na pele. Os médicos não souberam dizer de onde veio a alergia, mas a dona Aparecida, que mora perto dela e viveu uma situação semelhante, conseguiu um diagnóstico em São Paulo. Se você não está fazendo nada de construção na sua casa, eu digo não. Aí só, pois é um pó que está causando isso aqui em você, esse problema. As duas vizinhas e outras dezenas de famílias reclamam muito dos prejuízos à saúde depois da implantação de parques eólicos em alguns vilarejos rurais em Caetés, a 250 quilômetros de Recife. Problemas de pele, né, que é algo que a gente precisa investigar a origem, né. A gente suspeita do pó proveniente da fibra de vidro que é utilizada na construção das torres. Problema de pó ou outros problemas que estão aparecendo, a gente está trabalhando agora para entender e buscar soluções. Toda e qualquer atividade humana tem impacto, né? Impacto social, impacto ambiental. O anúncio da chegada das torres eólicas em Caetés e nos municípios de Venturosa, Pedra e Capoeiras, em 2014, foi seguido de promessas de empregos e desenvolvimento para a região. Vai ser uma coisa que não vai modificar em nada a vida de vocês. Vai gerar emprego para a comunidade. E tem tudo isso aí? Tem nada. Quem fez acordo com as empresas tem direito a uma renda mensal que varia com o número de torres instaladas em seu terreno. São contratos de longuíssimo prazo, de até 40 anos.
Nós assinou uma coisa sem saber. É mesmo? A maioria do povo. O José Malaquias recebe R$ 2.600 mensais por 2 aparelhos, mas ainda não entende porque a conta de luz dele não é mais baixa. O senhor tem 2 torres instaladas, 2 torres eólicas instaladas no seu terreno e o senhor não recebe energia delas? Eu acho injusto, né? O fato de uma pessoa morar debaixo do aerogerador ou muito próximo de um parque eólico não significa que ela vai receber aquela energia diretamente para ela e ela vai poder pagar menos. Infelizmente, o modelo brasileiro não é assim. As torres dos aerogeradores podem ter até 200 metros de altura. A produção das pás dos aerogeradores é praticamente artesanal. Elas são feitas de plástico duro ou de fibra de vidro e usam os mesmos critérios técnicos e aeronáuticos empregados para fazer as asas dos aviões, por exemplo. E por falar em aviões, só uma pá, igual essa aqui, que tem pouco mais de 80 metros, é maior do que a envergadura do maior avião comercial em atividade hoje, o Airbus A380. E são as pás que giram com a força dos ventos que fazem as turbinas eólicas funcionarem. Com a rotação, um gerador instalado no alto das torres é acionado e transforma a energia em eletricidade. Ela é então enviada para uma subestação e depois aos consumidores. O Brasil tem hoje 890 parques eólicos em 12 estados, com quase 10 mil aerogeradores em operação, capazes de produzir energia suficiente para 108 milhões de pessoas, ou seja, para quase metade da população. A gente não é contra, né? A gente é super a favor que a gente tenha uma matriz energética mais limpa. É uma grande alternativa para um país tropical, na zona tropical, com muito sol e muito vento. A gente não vê programas de compensação decente dessas companhias eólicas. A gente só vê, na verdade, elas avançando sobre as legislações ambientais estaduais. Essa é indiscutivelmente uma fonte limpa e renovável de energia. Ao utilizar um recurso inesgotável, o vento, ela é uma aposta para um futuro sustentável no combate ao aquecimento global. A energia eólica é a que mais cresce no mundo inteiro. Aqui no Brasil, já alcançou o posto de segunda mais importante matriz energética, atrás apenas da hidrelétrica. O Nordeste concentra 86% da produção nacional desse tipo de energia. E 78% dos aerogeradores ou turbinas eólicas estão instalados na Caatinga, o que, segundo especialistas, é um problema. Essas torres, por exemplo, foi destruída toda uma área de Caatinga, foi destruído para poder abrir estrada para colocar a torre. Quem vive nas áreas onde estão os parques eólicos também relata consequências na saúde mental. Ansiedade, dificuldade para dormir e depressão, que, segundo os moradores, seriam causadas pelo barulho constante dos aerogeradores. Ela ringe, ela apita que nem um animal, ela berra que nem uma vaca, que nem um bezerro, estrala. Dormir é um problema? Só se tomar um medicamentozinho, dorme um pouquinho. As alterações do sono relacionadas à poluição sonora acabam fragmentando o sono ou diminuindo a qualidade do sono ou mesmo a quantidade de horas dormidas, e isso é um fator que desencadeia transtornos mentais por si só. Seu Acácio mostra a bacia cheia de remédios, um deles tarja preta, para tratar distúrbios do sono. Ele vive a 250 metros de distância das torres. E que vida é essa, seu Acácio? De aperreio. É a vida atormentada, é a vida aperreada. Roselma lidera o movimento da comunidade por dias melhores. É uma luta diária que parece não ter fim. Esses aviões todo dia aí que não pousam nunca no nosso vídeo, dia e noite, acabam de enlouquecer a gente, pagando por uma energia que se diz tão limpa e está levando minha paz, meu sossego. Em nota, a empresa AES Brasil, responsável pelo parque eólico de Caetés, disse que realiza monitoramento de ruído das torres e afirmou que mantém escuta ativa para as questões relevantes para o público, priorizando o bem-estar e a segurança. Por que não compensar isso melhorando a proteção, apoiando comunidades, reflorestando outros lugares? No episódio de amanhã, o que dizem os moradores sobre o estresse das torres eólicas nos animais. Os porcos brigando, tipo canibalismo, se comendo, se mordendo. E não existia isso aqui antes do aerogerador.
Então, após ver esse vídeo, o que é que vocês têm a falar a respeito desse financiamento nesse tipo de energia limpa? Bom, nós temos alguns problemas em relação ao vídeo em questão. Não só ao vídeo, né, mas em relação a toda a situação que engloba o financiamento da energia eólica. Vamos lá, primeira coisa. Nós temos pessoas que declaram que assinaram um contrato que durará 40 anos. É muito tempo. É tempo pra caramba. Então, assim, que dizem, eu não entendo o que eu assinei. Então, peraí, se você não entende o que você assinou, a gente tem um problema aqui. E qual é esse problema? O problema é que pode ser, não vou imputar crime a ninguém aqui. Importante. Mas é possível, né? É uma ideia que eu tenho na minha cabeça, que as empresas que fizeram essas pessoas assinar esses contratos talvez não tenham esclarecido tanto quais riscos essas pessoas sofriam. E o pior, talvez, possivelmente, vamos fazer aqui uma suposição, supostamente, essas pessoas se aproveitaram da falta de letramento de algumas dessas pessoas justamente para fazer isso, que assina aí, vai ganhar um dinheiro e aí vai ser legal para você, porque você vai ganhar um dinheiro, mas aí a pessoa vai lá, assina esse contrato que ela não vai poder se desvincular disso durante 40 anos. E aí ela perde o seu meio de sobrevivência, porque, segundo os próprios agricultores, de acordo com a poeira que é gerada, né, nessas turbinas eólicas, a fotossíntese das plantas deixa de acontecer, impede que seja feita a fotossíntese das plantas, o que não é nenhum absurdo pensar nisso, né? Eles não estão constatando com base em um estudo científico, mas eles têm a vivência deles ali. Eles viram que depois que chegou as turbinas eólicas, as plantações diminuiu a produção. Então, assim, não é algo, foi feito um estudo na Universidade de Harvard que provou que a poeira... Não, é o cara que tá vendo o que tá acontecendo e ele tá falando. E aí eles perdem esse meio de subsistência deles, eles perdem o direito de correr atrás de aposentadoria, de benefícios que eles poderiam ter vindo do governo. Por quê? Porque eles não são mais agricultores. E aí nós temos uma série de problemas de saúde mesmo. Você viu aí pessoas com problemas dermatológicos por causa das usinas. Que levanta poeira. E problemas psicológicos também, que são gerados a partir disso. Então, ao passo que a gente tem coisas interessantes, coisas boas na energia eólica, você tem aí uma série de coisas que precisam ser melhor debatidas, melhor construídas, conversado com quem realmente está sendo afetado pelo problema, para que aí sim possa se propor uma solução. Não é chegar e entupir todos os lugares de turbina eólica e deixar por isso mesmo. Uma coisa que eu vejo, perdão Pedro, uma coisa que eu vejo que também é um problema é que, tipo assim, o Brasil, como país, ele não estava preparado para receber isso, né? Para receber esse avanço. Como a gente disse, é um país que não é tão desenvolvido quanto os países do norte. Então a gente não estava tão preparado para isso. Que foi tão difícil para aquela mulher que estava com dermatite compreender de onde estava vindo o problema dela, né? Ela teve que ir em vários especialistas para conseguir entender de onde é que estava vindo aquela alergia, que no final era da poeira que subia das turbinas. Então, assim, realmente é um problema que vai ficar imputado na vida dessas pessoas, nas pessoas que convivem ao redor dessas usinas, né? Os bons, se vocês fossem esse exemplo aí de Pernambuco, mas se a gente quiser, a gente pode trazer ainda mais próximo da nossa realidade. Porque a gente pode contar do caso que aconteceu em Serra do Mel, aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Porque lá, né, quando eles botaram as turbinas por lá, os moradores começaram a relatar que estavam tendo problemas de dormir, estavam tendo ansiedade, né? Em alguns casos as pessoas estavam tendo até epilepsia e problemas psicológicos, porque quando a turbina, olha que loucura, quando a turbina gira, roda lá, ela gera uma sombra. E aquela sombra, quando você fica olhando, você fica sofrendo. Hipnotizante, né? Igual aquele episódio de Dragon Ball uma vez que teve, que foi exibido e era muito, as luzes eram muito frenéticas. Foi Pokémon. E as crianças começaram a ter ataque de epilepsia. É verdade? Misericórdia. Bom, voltando à questão da... Que erro crasso. Pokémon do Dragon Ball. Voltando à questão, né? Saindo um pouco do Japão, voltando ao Rio Grande do Norte. Agora esqueci. Então, a questão da Serra do Mel, por exemplo. Eles relatam também que, além da turbina girar,
e gerar poeira e atrapalhar a fotossíntese, eles relatam que a turbina está afastando as abelhas. Ou seja, as abelhas que estão ali, elas não conseguem polinizar mais, ou seja, e diminui a produção. E uma coisa também, como essas turbinas requerem muito espaço, acaba por atrapalhar o maquinário ali, o maquinário agrícola, né? Então, não vai ter como se locomover direito naquele território, né? Para você fazer a sua produção, sua colheita, seu plantio. E além disso, tem muita coisa, vendo? Um problema muito grande. Além disso, também tem uma questão que é meio que as pessoas daquela comunidade sofrem uma descaracterização legal, por assim dizer, porque como eles são agricultores ali, tem aquele seu terreno e tal, eles se identificam por aqueles plantios, podem dizer, eu sou agricultor e tal. Só que quando ocorrem esses contratos, como relatam, né, no caso Serra do Mel, eles cedem 100% do terreno à empresa. Ou seja, quando você cede o seu 100% do seu terreno à empresa, você meio que perde sua terra de plantio. E com isso você se descaracteriza da função de agricultor. Ou seja, você não pode mais pedir aquele seu auxílio. Um aposento. E você também não pode entrar com a aposentadoria, porque você não tem uma profissão, você não é mais agricultor. Você agora está vivendo da renda, né, da turbina, e é meio que isso, como você viu no vídeo, né, que mostra no vídeo, né, da reportagem, a energia ela vai para fora do país, e aqueles caras, o pessoal que está ali, ele não recebe nada daquela energia. Ou seja, você está sofrendo com um contrato, como no caso do Pernambuco aí foi 40 anos, você está nessa situação que você é você, é seu filho, é seu neto, todos condenados por 40 anos a viver nessa situação. Às vezes esses 40 anos é mais que a expectativa de vida daquele que assina o contrato, né? Então, se a gente for elencar, a gente tem a perda do trabalho dessas pessoas, a gente tem problema de saúde, tanto fisicamente como psicologicamente, a gente tem talvez um abuso jurídico. E essas pessoas ainda nem são beneficiadas pela energia que elas estão patrocinando na terra delas. E como o Pedro falou, às vezes vai ser um problema crônico das famílias que participam disso, porque a pessoa que assinou o contrato não tem um tempo de vida hábil para cumprir o contrato nos 40 anos. Então vai recair sobre o filho, vai recair sobre o neto, vai recair sobre toda a família esse peso, né, de carregar esse contrato, de carregar isso para toda a vida. Quem financia o tratamento dessas pessoas que ficaram doentes? Ninguém. Elas mesmas. O sistema público de saúde do Brasil. Também. Então, além de tudo que a gente já falou, a gente ainda cria mais um problema que uma sobrecarga do sistema público de saúde do Brasil. É verdade. Então, no caso subiram, por exemplo, acho que foi mais de 100% das ocorrências de privação do sono, de alergia, né? No Serra do Mel subiu mais de 100%. Ou seja, foi mais de 100% de pessoas indo para o hospital por causa disso. Sobrecarrega o sistema único de saúde. Meu Deus, eu tô vendo aqui, eu acho que ele vai ter que sair arrancando essas usinas. Então, no final, resumindo o pensamento de vocês a respeito de tudo que a gente viu, né? Existem mais pontos negativos que positivos. Mas você para pensar, e esse pessoal não faz nada? Como assim? O pessoal tá aqui na nossa terra. Não, legal que você ignorou a pergunta. A minha pergunta, cara, existem mais pontos negativos ou positivos, amigo? Você tá querendo fugir da imposição de uma escolha? Você tá querendo fugir da pergunta? Você tá querendo fugir de mim? Fugir da pergunta? É meio da vergonha. Empresas, não me processam. Eu diria que existem mais pontos negativos do que positivos. Existem energias limpas mais viáveis. Não tenho tanta certeza. Fica aí o... Pesou o clima e saiu. Calma! Mas é uma pergunta pertinente? Não, é porque assim, as melhores formas de energia sustentável estão sendo pesquisadas em países do norte. A China é mais um exemplo à parte. Por exemplo, a solução seria... Bom, agora já vamos entrar no papo de ciência aqui, talvez um pouquinho, né? A solução que está sendo buscada agora nos países do norte é justamente você fazer um reator de fusão nuclear. O que é isso? Você vai pegar... Vamos lá, você vai pegar um
uma espécie de... Bem resumido, que a gente aqui é historiador, não gosto muito desse negócio de ciência, dessas coisas, não me apetecem. Você vai botar uma peça de metal lá e você vai acelerar umas partículas bem rápidas assim para ela bater uma na outra e gerar energia. Bacana. Ou seja, qual é o país do Sul que está fazendo essa pesquisa agora? Essa foi a explicação. Aí, fraca, eu já minha vida, mas tudo bem. Vou fazer mais resumidamente. Pronto. Você vai emular o Sol. Olha que coisa. Você vai emular o Sol na Terra. É isso. E quando eu pergunto a você, qual é o país do Sul que tem essa tecnologia? Ou seja, então, falta essa questão tradicional energética, a gente tem que utilizar dessas outras formas de energia, como energia eólica, energia solar, que embora tenha seus pontos negativos, também tem seus pontos positivos. Mas o que a gente quer dizer? A gente vai falar, não, tudo isso é uma droga, que a gente tem que parar com isso, a gente não tem culpa mesmo, por que a gente vai fazer? Não, né? Aí, voltando à questão agora. Não, né? A gente tem que fazer. Eu pensei que a gente tava liberado pra... Não, calma aí. Ciência, gente, o tempo. Calma aí, voltando à questão, né? Aí você pensa, nossa, essas pessoas elas estão sendo lascadas, estão sofrendo de saúde, estão sofrendo juridicamente, supostamente juridicamente, sofrendo com a produção, e as pessoas não fazem nada, elas estão aceitando escalado. Não. Como a gente tem um exemplo de Cerrado do Mel citado, as comunidades eles entraram na justiça justamente para falar sobre isso. O que eles pedem? Primeiro, eles pedem que os contratos sejam revistos para que sejam feitos de forma mais justa, e também pedem que as usinas sejam movidas, né? Porque o pessoal está sofrendo, né? E sejam movidas para outros lugares, um lugar que seja uma distância considerável, né? Seja bom para eles, entendeu? E aí você também tem um outro problema que é gerado com isso, né? Porque você veja só, se eu estou sendo de alguma maneira lesado por causa disso e eu processo as empresas, o que vai acontecer? Insegurança jurídica. As empresas vão olhar e vão falar, não quero mais investir aqui. E aí, tem outro problema que a gente criou. Então assim, a gente vai criando problema atrás de problema. Mas enfim, eu acho que deu para ter um panorama geral de como pode ser problemático essa questão das usinas eólicas. Só uma questão, né? Fazer um apelo aí para o governo do estado, né? Se alguém vê esse vídeo. Fátima Bezerra. O governo federal também, porque como... Eu acho que tem que pedir ano que vem, que é ano de eleição, talvez ele... talvez ano que vem dá tudo certo. Então, pessoal, você que tá vendo aí a eleição no próximo ano, vamos falar aí com o pessoal, né? Agora vamos falar, né? Já com os candidatos, porque, como você viu, não é um problema só do governo do estado do Rio Grande do Norte. É um problema geral do Brasil. Quando a Fátima Bezerra, ou o Lula, ou qualquer outro que seja o candidato a governo, a presidência, chegar pra você e falar, e aí, vota em mim, aí você vai olhar pra ele e vai falar, parceiro, e a energia eólica? Como é que tá sendo feito? Vai ser a primeira coisa que você vai perguntar a ele, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que você vai perguntar. E a energia eólica? Hein? Aí quando ele falar aí você vende seu voto. Aí você fala, não, 1 milhão de telha e nós fechamos aqui. Tá, vocês estão discutindo sobre isso, a gente está discutindo sobre isso, mas por que é que nós, historiadores do 4º período da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, temos, não vou dizer obrigação, mas podemos estudar clima? Sei não. Rapaz. Por quê? Como? Eu não sei não, tu sabe? Pra quê? Eu não sei, mas eu tenho um convidado para chamar. Essa cadeira que estava vazia o tempo todo era pra entrar uma pessoa. Anderson, seja bem-vindo à nossa mesa. Artista, historiador, vai falar vai falar um pouco o desenhista da obra do professor evangelista. Quem é o professor evangelista? Olá, gente. Fica aí no ar. Primeiramente, nós vamos passar o microfone agora para ele, porque a autoridade, quando chega na mesa, ela tem que ser privilegiada. Oh, nossa, eu fico muito Anderson, envaidecido com tudo isso. Bacana. Anderson, por que nós historiadores temos que estudar a respeito de assuntos climáticos? Bom, primeiro temos que entender que o clima, ele também afeta a questão da sociedade, principalmente a questão das explotações, das movimentações, das populações. Por exemplo, nesse lindo livrinho aqui, que com certeza é um pouco eurocêntrico. O nosso patrocínio abaixo o livro, que o nosso patrocínio não vai gostar. Que é a Escola dos Análises, que é uma escola francesa. Nós temos aqui um historiador
que ele estudou essa parte da questão climática, que é justamente Leroy Ladurie, que ele pega alguns estudos americanos das sequoias, que é um tipo de árvore americana, em que pelos anéis que estavam dentro da sua madeira após o corte, você podia identificar que os anéis da madeira daquelas árvores estavam mais grossos ou estavam mais finos, identificando que eram períodos de mais secas ou períodos mais cheias. E isso influenciava porque, devido à conjuntura do clima ser global, também afetava o clima na Europa também, mostrando que, ao adiantar a colheita no verão, como diz aqui, um estudo das variações das datas da colheita de uvas em várias partes da Europa. Uma colheita antecipada significava um ano quente, uma colheita arrasada, um ano frio. Ou seja, é importante para nós sabermos a dinâmica, porque se está afetando a colheita, vai afetar também a quantidade de nascimento e a questão da natalidade e quantidade de mortes. No fim, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Não somente isso, mas também é importante a gente estudar essas relações, porque dessa forma a gente vai compreender melhor as relações, como já falamos, relações de exploração, relações de colonialismo, de imperialismo, que continuam até hoje. Então, apesar que ele trouxe um heterocentrista aqui para a mesa, mas como o nosso colega Sanjay, que é amigo não, né, mas vamos dizer que é querido da professora, patrocinadora desse episódio, fala, não devemos buscar assim um apagamento do eurocentrismo, nada do tipo, mas devemos privilegiar a pluralidade de ideias. Então, justamente isso, a gente tem que tentar ver pelos ângulos diferentes, né? Como apresentado aqui, como a gente viu, a visão eurocêntrica, né, que é a visão do norte, que diz que todos nós somos culpados, mas se a gente olhar pela visão do sul, não é bem assim. Então, só a partir desses panoramas, de um panorama completo, que a gente pode ter a visão total de um fenômeno. Perfeitamente. Então é isso, nossa discussão foi ótima. Muito obrigada pela presença de vocês na mesa dessa noite e muito obrigada a você que está nos assistindo. Até mais o próximo episódio do podcast Problemáticos.